Olá, vou falar sobre o experimento 2, teórico e simulado sobre capacitores. Me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, faço engenharia eletrônica, estou no 7º semestre e o grupo que eu peguei foi o grupo E. Eu vou fazer um breve resumo do que é capacitores, vou falar o objetivo do nosso trabalho, usando cada um dos capacitores que eu coloquei ali, e o que é o capacímetro. Breve resumo do que é o capacitor. Capacitores são dispositivos utilizados para armazenamento de cargas elétricas. São formados por dois terminais separados por algum material dielétrico. E o cálculo para achar a capacitância é C igual a Q sobre U, que é essa fórmula aqui. Capacitância é uma grandeza elétrica que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas. Essas duas fotos são de dois capacitores. O objetivo desse experimento é simular os capacitores com diferentes formatos, materiais e configurações. Sobre o capacitor plano com dielétrico, que é... O meu dielétrico foi o Telfon, que foi escolhido porque eu sou do grupo E. E usei 1,3 milímetros. Aqui é o cálculo da capacitância em placas planas, de um capacitor de placas planas. Esses foram os resultados que eu tive na simulação. Capacitância de 6,864, um pouquinho esse resultado. Esse foi o resultado, acho que é analítico que fala, do, do capacitor. Agora eu vou mostrar um vídeo da simulação. Primeiramente, construir com a ferramenta de construir retângulos, um retângulo um pouco maior, que seria a placa inferior. Coloquei as medidas e a posição onde ele ficaria. A transparência é para a gente visualizar melhor, após colocar as outras placas. Adiantar um pouco. Aqui eu estou construindo outras plaquinhas pequenas, que são outros retângulos pequenos que são usados para fazer o furo na placa inferior. A posição de do primeiro furo, no caso. Esse caso eu errei, eu tinha marcado a primeira placa, mas depois eu já consertei para a segunda. Após isso, eu copiei e colei a primeira placa, só mudei a posição de cada um. Copiei e colei duas vezes, porque são 3 furos em cada. São 3 furos na placa inferior. Depois eu selecionei as 3 placas, a placa inferior e essas outras 3 placas pequenas, e eu utilizei a ferramenta Substrat, que é onde a gente conseguiria fazer o furo na placa inferior. Com isso, eu usei a ferramenta de fazer um retângulo de novo, para fazer o nosso dielétrico.
Já coloquei o nome. Nosso dielétrico é o Telflon. Depois eu vou ensinar como coloca as propriedades em cada placa. Essa hora eu estava mudando a posição dele para ficar em cima da nossa placa inferior, no mesmo sentido, mudando a cor também. Sou muito confusa em escolher as cores. Várias horas eu fico mudando de cor das placas. Aqui. Essa hora eu usei 0,13 por causa que foi dado lá no PDF que o professor mandou pra gente. Eu usei o 0,13. Depois disso, eu copiei a placa inferior e colei novamente, fazendo a placa superior. Só mudei a posição onde ela estava, posição dos furos também, para ficar igual, ficarem certinhos. E que eu estou mudando a posição do furo. Como minha placa ficou um pouco, vamos falar, alta, eu tive que mudar várias vezes a localização da placa superior para fazer a simulação. Nessa hora eu estava apertando ali para saber onde é a região onde a gente ia ver o eletromagnetismo, a simulação, a animação no caso. Aqui deu vários erros. A gente vai arrumar os parâmetros, que a placa superior tem 8 de voltagem, placa inferior tem 1 de voltagem. Também estou colocando agora já quais são o material de cada placa. Placa superior e placa inferior é o cobre. E o dielétrico, como eu tinha dito, é o Telfon. Vou testar para ver se tem algum erro ou não. Meu vídeo é um pouco demorado porque o meu computador estava travando um pouco nessa hora que eu estava usando um outro computador. Deu dois erros, que era a posição no caso, e eu não tinha colocado, acho, o material. Certo? Material não, é eletrostática. Aqui eu tô. Deixa eu. É isso mesmo. Aqui eu tô colocando a voltagem na placa superior, que é de 8 volts, e a placa inferior de 1. Depois disso, a gente vai em parâmetros e a gente adiciona os dois parâmetros, que foi a voltagem das duas placas. Ela fica assim. Aqui deu erro de novo, que era a posição. Deixa eu adiantar. Depois de arrumar a posição, você tá a. Não fala?
a magnitude, o vetor E, os dois objetos, em todos os objetos, no caso, tanto no XY e XZ. E aqui eu salvo e para efetuar a animação da magnitude. Fazer a animação. Inicialmente a gente vê bem pouco, porque eu escolhi péssimas cores, mas dá pra gente entender aqui como que tá funcionando. Aí eu mudei as cores, deixa eu ver, assim de lado dá pra ver melhor um pouco. Aí. Já no capacitor cilíndrico com dielétrico, as medidas foram raio interno 6, raio externo 12, espessura da parede 5 e altura 24. E o dielétrico usado foi a alumina 92. Esse aqui era a imagem para a gente utilizar de base para construir o nosso capacitor cilíndrico. A capacitância que eu fiz quando fiz os cálculos deu 1,71 Fahrenheit. E na simulação foi, foi um pouco maior, que foi 1,77. Esse aqui é a forma, uma das formas como calcular o capacitor cilíndrico. Agora eu vou mostrar o vídeo da simulação. Vou adiantar um pouco ele, porque ficou muito longo. Utilizamos a ferramenta de cilíndrico, fiz 3 cilíndricos, um dentro do outro. Depois de construir os 3 cilíndricos, eu arrumei a altura todas para 24. Se não me engano, foi a altura 24. O primeiro raio foi 17. Mas todos os cilindros que tiveram a altura de 24, o raio que mudou. O segundo cilindro foi, acho que o raio 12 e a altura 24. E o terceiro raio foi o raio interno, o menor raio, que acho que era 6. E a altura também 24. Usei a ferramenta Substrate para nos cilíndrico 1 e o cilíndrico 2. Substrate com clone. Deixa eu adiantar. 2 vezes eu fiz isso. Os dois 2 vezes. Já mudei o material deles. Foi para alumínio.
O cilíndrico 2 eu mudei para o de elétrico, que era o alumínio 92, uma cor. E o cilíndrico foi para o alumínio. Cilíndrico um e o cilíndrico 3. Coloquei a cor de laranja. E foi as cores que eu não estava gostando, aí eu fui mudando a transparência. Depois disso, eu selecionei a região do cilindro, pra, coloquei eletrostática, passei meio rápido aqui, mas deixa eu voltar, que é a eletrostática. Depois disso, tava tentando saber qual era cada um, se estava certinho, para colocar a voltagem do primeiro cilíndrico, que é o externo, de 5. 5 era 8, acho que é 5 mesmo. E o interno de 2. E nos parâmetros, para adicionar as duas voltagens, aí fica assim, de novo velocidade. Setei de novo setup, salvei o projeto porque o meu programa estava fechando, tinha hora, eu já salvei de novo. Salvei sem fazer simulação. Aí eu conferi se estava setado para não ter problema. Aí eu fui conferir se estava tudo certo. Salvando o projeto novamente, mas para ter a saber as camadas do eletromagnetismo, a região, e vendo se tinha algum problema durante a simulação, antes de fazer a simulação, a animação, aqui foi o resultado. Que eu mostrei anteriormente, de 1,77. Esse resultado final ali. Aí depois eu fui fazer a animação. Selecionei XY, magnitude E, vetor E, e vou fazer animação, né? Cadê? Acho que aqui tinha travado um pouco. Essa foi a animação do cilíndrico, do capacitor cilíndrico. E por cima a gente pode botar um que é. Não deu muito bem para gravar as setinhas que apareciam. Depois disso, temos o capacitor esférico com um dielétrico. Aqui a imagem para a gente ter de base, como a gente poderia fazer o nosso capacitor. As dimensões do capacitor esférico, aqui é do grupo E, que foi o meu. Usamos o dielétrico agora, usei o dielétrico agora polietileno. Esse foi o resultado encontrado teoricamente, na parte teórica.
Na simulação, tive o resultado. Deixa eu voltar só. Um pouco maior do que foi encontrado na parte teórica, que a capacitância foi de 5,284 e anteriormente foi de 2,866. Aqui eu já tinha feito, se não me engano, as 3 esferas. Esse aqui deu mais travado no vídeo. Calma. Pode entrar para a voltagem, porque o vídeo tava travando. Eu tava adicionando os parâmetros da voltagem, voltagem 1, voltagem 2. Voltagem 1 era no, na esfera de fora, e voltagem 2 esfera interna. Utilizei a posição plano XZ e o plano, se eu não me engano, XY. Ah, aqui eu não tinha selecionado o plano que era. Vou fazer a testagem para ver se estava tudo certo, se iria funcionar. Estava selecionando o plano XY agora. Agora temos a animação de como que vai sair o eletromagnetismo, ou entrar, no caso. As setinhas das esferas, da esfera, no caso, como que estava funcionando. Observando, dá para ver que ela subia, o que vinha de baixo estava subindo e se encontrando ali no meio, quase no meio. E o lado estava se encontrando no final já da esfera menor, no caso. Tava travando muito esse experimento, acho que foi o que o meu programa fechou sozinho. Esse foi o meu resultado encontrado, como eu coloquei a imagem anteriormente. Agora temos o capacitor esférico com 2 dielétricos. Esse foi o meu resultado encontrado na simulação.
E o resultado encontrado na parte teórica foi de 1,06. Eu utilizei o mesmo experimento anterior, a mesma esfera, só que aí eu coloquei mais outro dielétrico nele. Dava para usar o mesmo dielétrico, a mesma esfera, mas eu decidi fazer uma nova por causa que, como o meu programa estava fechando muito, parecia que não ia dar certo de usar. Aqui eu estou conseguindo as duas esferas. Raio menor de 7. Usei a ferramenta Substrat. Transparência de 1, de 0,6 no caso. Vai adiantar aumentar a velocidade, por causa que quase a mesma construção de um do outro. Já estava colocando que tipo de esfera era ouro, aí a gente coloca em inglês, no caso, a biblioteca em inglês. Adianta só um pouco a esfera externa. Fiz mais outra esfera dentro, com raio de 7 também. Agora é o dielétrico polietileno, fazendo mais outra esfera. E a ferramenta Substrat nas duas. Não estava dando certo, porque acho que o valor do raio ficou diferente. Era para ser um pouco maior e outro um pouco menor. Aí depois eu consegui fazer usando as duas esferas duas esferas para ser os dois dielétricos. Aqui o meu programa tinha fechado novamente e não tinha salvo. Aí eu tive que fazer tudo de novo. Bora pra parte, vou adiantar de novo, por causa que meu programa fechou muito. E não tava dando muito certo de gravar
as simulações logo, pelo fato de estar travando. O computador meio que não aguentou ele. Estava selecionando a região, adicionar os parâmetros, que era para a gente usar, como fala? A gente utilizar a voltagem, escolhi eletrostática ali. A voltagem não deu certo. Tinha que adicionar as voltagens de novo. Tinha que setar de novo o setup, porque já tinha fechado o programa. Seta aí a voltagem 1, voltagem 2. Aqui não tinha setado. Aqui vamos ver a animação da. A animação depois que a gente escolhe os vetores, o plano. Aqui são os valores que consegui pegar, que eu peguei na simulação, no caso. E salvei de novo o projeto porque estava travando, como eu disse anteriormente. Agora, no capacitor cônico com 4 dielétricos, foi um que eu achei mais difícil, mas bem divertido de fazer também. Era valores todos iguais para todo mundo. Essa aqui era a base para a gente construir o nosso capacitor. Dielétrico 1, 2, 3, 4. O cálculo foi feito assim. Tive a capacitância de 1,7, 1,527 e na simulação 2,448. Aqui temos as fórmulas que podemos utilizar. Essa foi a fórmula utilizada. Aqui é a voltagem do cone externo e do interno. E vou mostrar o vídeo novamente, agora só que do cone. Eu fiz em 3 partes, e fechava, como eu disse, meu programa fechou várias vezes, aí eu tive que dividir em 3 partes. Essa é a parte um, que é a construção do cone. Primeiro eu fiz o primeiro cone, deixa eu dizer aqui. Primeiro cone, aí, primeiro cone eu usei o raio de 50,784, o outro raio de 25,388 e a altura de 50. Esse foi o primeiro cone. O segundo cone foi altura 67. Ai, acho que travou nessa hora. Ah, não, tava construindo. Cone.
40, o primeiro raio 40, 884. Tá, eu fiz a construção dos três cones. Na verdade, todas as alturas acho que foram 67, não foi nos 50. Mas meu vídeo tá travando muito, não tem como ficar. Usei a função subtract no cone 2 e 3. Dessa vez usei a ferramenta Split, que ferramenta Split é meio que divide a figura geométrica. É que eu dividi eu usei a ferramenta Split para dividir em duas partes inicialmente do cone, para depois fazer a divisão em quatro partes, separar o cone 3 em quatro partes. Errei. Eu usei a ferramenta Split para dividir o cone em duas partes, depois utilizei duplicar esse mesmo corte para ser duplicado 3 vezes, que aí daria as quatro partes duplicado. Aqui temos o cone dividido já em quatro partes, que eu estava tentando adicionar cor. Só, aqui deu um erro, porque tinha uma parte que estava em comum com o outro. E eu não estava conseguindo colorir. Aí eu refiz tudo novamente. Aqui temos já as quatro partes certinho. Eu estava adicionando qual era o material do cone interno, que era ouro, e o cone externo também era ouro. Aí o outro cone, agora as partes, cada uma eu adicionei um material. Para cada parte eu adicionei um material. Foram utilizado mica, água destilada, se não me engano, acho que borracha. Não sei se é nesse vídeo que dá pra ver. E alumínio. E pó de tino. Aqui o meu programa carregou, carregou, carregou. E não deu certo para fazer a simulação. Aí na terceira parte já temos eu tentando fazer de novo a simulação, a análise, para eu saber tanto o valor da simulação, tanto saber como ia se comportar os campos magnéticos. Carregava bastante, demora um pouco. O que eu fiz sempre foi salvar, pelo fato de eu ter perdido um projeto antes, sempre salvava, toda hora eu ia aqui e clicava, pelo menos, quando eu estava construindo todo o cone, ficava. Aqui eu selecionei a região, estava selecionando plano XY, é, magnitude é no plano XY, os vetores. Vou aqui de novo.
Depois disso, eu fui fazer animação para ver como que ia, como os vetores iam se comportar. Podemos ver por cima que eles tá bem fraco, mas eles estavam indo pro meio. Era o caminho do meio, no caso. Aqui temos o resultado, que são os valores, né? Com interno, com externo. A gente vai em Sport Circuit para saber qual é o resultado da capacitância em preview. A gente não precisamos salvar, né? Só em preview já dá o valor certinho da capacitância. Que a gente conseguiu observar na simulação. Capacímetros. Capacímetros é um instrumento eletrônico de medição que indica a capacidade de determinados capacitores. É um dispositivo que é possível medir a grandeza com excelente precisão. O funcionamento dele é através do princípio da reatância capacitiva, medindo uma corrente que passa pelo capacitor após ser aplicada uma tensão alternada sem seus terminais. Podemos utilizar o capacímetro para verificar a capacitância de eh, capacitores em eletrônica e sistemas elétricos. Aqui é uma imagem de um capacímetro, no caso. E é isso. Ah, a parte mais difícil desse experimento para mim foi fazer as simulações, pelo fato tanto do programa fechar muito e porque eu não tinha entendido muito bem como fazia. E depois que eu peguei, eu consegui fazer com mais facilidade as simulações. E a simulação mais difícil mesmo nem foi a do cone, porque acho que da esfera e do capacitor cilíndrico. Eu achei um pouco difícil para serem feitos. Essas foram as referências que eu utilizei, e é isso.